bom dia para você. A Copasa ingressou com ação na Justiça para anular a lei municipal e consulta pública sobre o processo de encampação do serviço de esgoto e abastecimento de água pela Prefeitura de Patos de Minas. A companhia afirma que o rompimento do contrato é ilegal e que a substituição da Copasa é usada como plataforma política pelo prefeito. Veja mais no 30 Minutos desta sexta-feira, 19 de janeiro. Corpo de Bombeiros encerra buscas por desaparecido em Presidente Olegário. Mato toma conta de praça no bairro Abner Afonso, em Patos de Minas. Como evitar e tratar a doença que mais causa afastamento do trabalho? Com a epidemia de dengue, aumenta a procura por vacinas em clínicas particulares. Os detalhes e mais informações no 30 Minutos, que já está no ar. A gente começa o 30 de hoje falando de trânsito em Patos de Minas. Com o tráfego intenso, o motorista tem que ter paciência, ainda mais nos horários de pico. A gente vai fazer um teste durante o horário de pico, neste momento na tarde, noite de Patos de Minas. E quanto tempo se gasta durante esse trânsito para percorrer alguns pontos da cidade? Vamos escolher do início da Major Gotti até a Praça Champanhar, que é um ponto principal aí nesse horário de pico que gera bastante veículos, e a gente vai te falar quanto tempo vai gastar. A gente vai cronometrar assim que a gente acessar a Major Gotti. A gente acaba de entrar na Major Gotti e já começamos a pegar o trânsito de pico devido ao primeiro sinal que a gente tem aqui. A gente percorreu a distância de 1,5 km, saindo lá da Major Gotti, e gastamos 6 minutos para chegar até aqui, o primeiro sinal. A gente tem a Major Gotti com a onda verde, com os sinais abrindo todo em sequência. Paramos no primeiro sinal aqui na esquina com a Jet Santana, e no horário de pico, para percorrer 1,5 km, gastamos aí 6 minutos. Encerrando agora aqui na Praça Champanhar, 11 minutos para percorrer 2 km e 600 metros. É a principal via da cidade, né? Uma das principais da Major Gotti, para quem precisa de vir por ela para acessar a parte alta da cidade, a Avenida Marabá, demais avenidas que tem por aqui próximo, Tomás de Aquino também, para quem precisa ir para outros pontos. Então a gente percorreu isso nesse horário de pico, gastou 11 minutos para percorrer aí 2 km e 600 metros. Vale ressaltar que esse trajeto realizado em uma das principais vias da cidade pode ser considerado mais rápido neste período de janeiro, devido às férias escolares, que influencia muito no andamento do trânsito. Conforme a gente mostrou percorrendo o trânsito de Patos de Minas nas principais vias, no horário de pico é muito complicado em andar na cidade, o que gera bastante reclamação dos motoristas em relação ao trânsito, que precisa ser muito melhorado. Está muito confuso. Alguns lugares são muito bons. Agora tem lugares, por exemplo, ali, Dr. Marcolino com Avenida Brasil, a hora que você vira na padaria Araújo ali, tem nem como. Uma hora dessa... Tinha então uma praticidade maior, no caso do sinaneiro ser todos sincronizados também, para dar mais um fluxo, uma vazão. Porque Patos aqui já cresceu bastante o trânsito, estava precisando ter mais vazão no trânsito também. Principalmente ali, Dr. Marcolino, também Major Gotti, estudar também para ver se tira estacionamento de uma faixa para abrir mais uma faixa, que vai ter eliminando também os engarrafamentos que a gente encara todo dia também. Precisa de um novo planejamento das vias, um pouco mais de educação também dos condutores, né? Principalmente motociclistas, está muito complicado. A educação no trânsito é também um dos problemas citados pelos condutores. O crescimento em número de habitantes em Patos de Minas faz com que o trânsito sinta diretamente o impacto e não suporte o número de veículos nas ruas. Parte princípio da educação, né? A pessoa ter educação no trânsito, né? Respeitar o próximo, né? Porque tem cidades que não tem maior do que Patos, né? E o volume muito maior. E a coisa funciona, que infelizmente não está rodando muito bem. Não acompanhou, principalmente por causa da frota de veículo, né? Carro de aplicativo, rodando todo dia. A frota aumentou bastante, a cidade, a infraestrutura não acompanhou. O horário de pico é complicado, isso não, eu acho que para mudar é só com o tempo.
Horário de pico não é fácil não, hein? Realmente a situação fica muito complicada, tem que ter muita paciência. Daqui a pouco, aqui no 30 Minutos, a gente fala como evitar e tratar a doença que mais causa afastamento do trabalho. E com a epidemia de dengue, aumenta a procura por vacina em clínicas particulares. Com a alta de casos de dengue em Patos de Minas e risco de uma epidemia ainda pior do que a do ano passado, tem sido grande a procura por vacina que ainda só é oferecida na rede particular. Em alguns laboratórios e clínicas, faltaram imunizantes. A vacina da dengue, conhecida como Qdenga, foi aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em março de 2023 e desde julho já está disponível em clínicas privadas. Ela induz o organismo a produzir anticorpos contra os 4 sorotipos da dengue. Então, muitas pessoas não sabem, mas existem 4 tipos diferentes da dengue, tipo 1, 2, 3 e 4, e a vacina tem essa capacidade de estimular o organismo a produzir a própria defesa. Então, a partir do momento que a pessoa tem um contato com a vacina, na próxima vez que ela tiver o contato com o vírus, ela já conhece esse vírus e vai produzir uma defesa bem rápida para não ter a situação de ficar doente. A Qdenga pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade para prevenir a dengue, independentemente da exposição anterior à doença e sem necessidade de teste pré-vacinação. Essa nova vacina ela é produzida pelo laboratório Takeda do Japão e a recomendação é que sejam aplicadas 2 doses com intervalo de 3 meses entre as doses. Ou seja, a pessoa toma uma dose nesse momento, né? E 3 meses depois ela toma a segunda dose, tá? Até agora não foi demonstrado a necessidade de tomar outras doses anuais ou de ficar fazendo reforços, tá? Então a gente sabe que após 10, 15 anos tem resultados acima de 75% de eficácia com essa nova vacina. No fim de dezembro, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue ao SUS. E o Ministério da Saúde informou que deve priorizar a faixa etária de 6 a 16 anos na aplicação da vacina contra a dengue. O país vai adquirir cerca de 5.200.000 doses da Qdenga. O quantitativo deve possibilitar a vacinação de até 3 milhões de pessoas, já que o esquema vacinal prevê 2 doses. Na rede particular, cada dose custa em média R$ 420. Em Patos de Minas, diante do aumento de casos, a demanda pela vacina é alta. A demanda contra a vacina da dengue é grande, tá? A gente chega às vezes até ficar sem a vacina, porque teve um aumento muito grande, está tendo muito óbito e as pessoas estão se conscientizando que a vacina é a melhor solução para isso, né? A gente sabe que existem várias outras medidas, mas de eficácia tão grande que a gente consegue agir melhor seria através da vacinação. A hérnia de disco é a doença que mais provoca afastamento do trabalho e é um problema que afeta milhões de brasileiros. A gente mostra como prevenir e também tratar para evitar o agravamento e crises. Segundo o Ministério da Previdência Social, mais de 2,5 milhões de brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde em 2023. A hérnia de disco foi a principal causa, seguida de dor na lombar. O disco, né, nós estamos falando da hérnia, ele é uma estrutura que fica na coluna, entre os ossos. Ele é responsável pelo amortecimento e pela flexibilidade, né, da coluna. E ele tem um ligamento forte ao redor, que a gente chama de ânulo fibroso, que seria essa parte rosa mais escura aqui. E ele tem um conteúdo que é mais gelatinoso, que a gente chama de ânulo pulposo. Então, com o passar do tempo, vai rompendo esse anel e tem uma tendência do conteúdo sair, como se fosse isso aqui, ó. E aí forma a hérnia, que vai comprimir o nervo, que é essa estrutura que está saindo aqui, que são as raízes dos nervos. E isso é que a gente chama de hérnia de disco. Diversos são os motivos que podem provocar a hérnia de disco. Tem sim algum componente genético e tem também a questão física. Por exemplo, as profissões em que
tem muita sobrecarga da coluna, com movimentos repetitivos, que às vezes a ergonomia não está muito legal, ou pessoas que são muito sedentárias, profissões, né, que precisam ficar muito sedentários e também são propensos a ter a hérnia de disco. Obesidade, cigarro, tudo isso são fatores de risco. Os motoristas, de uma forma geral, né, as profissões que dirigem, pelo fato de ficar muitas horas sentado, e também são sedentários na maioria das vezes, né, porque estão o tempo todo no carro, e eles são propensos a ter hérnia de disco. Então é uma das profissões que são propensas à hérnia. Uma das principais profissões que pode ocasionar a hérnia é a de motorista. João, que está nesse ramo há mais de 20 anos, sempre procura manter os exames em dia para que a saúde possa andar segura. Eu trabalhei por 20 anos com caminhão, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, mas eu já ouvi, né, já vi relatos na estrada de pessoas que têm que às vezes abandonar a profissão por isso. Todo ano eu faço um check-up completo, faço todos os exames necessários, sabe? E graças a Deus nunca tive nenhum problema nesse sentido, né? O especialista passa dicas importantes para os cuidados em relação à hérnia de disco. Alguns fatores que podem ajudar a prevenir: atividade física frequente, regular, manter sempre o peso adequado, hidratação oral, né? Você tomar bastante líquido para ajudar a hidratar os discos, ergonomia no trabalho, forma correta de se pegar peso, de se abaixar. Esses são fatores que podem te ajudar a prevenir. A seguir tem a previsão do tempo e você vai ver que Matagal toma conta de lotes e praças públicas em Patos de Minas. Mais reclamações de falta de manutenção em terrenos em Patos de Minas. Além disso, os vizinhos de locais assim ainda se queixam que lotes como o que vamos mostrar, o bairro Abner Afonso, têm sido usados para o descarte de lixo. A residência da técnica em enfermagem Ana Paula fica localizada na rua Maria Borges da Silva, bem em frente à área de cerca de 45 lotes cobertos pelo mato. O mato está muito alto e o pessoal sai do meio do bairro, joga lixo aqui, está tendo muitos casos de dengue, muitos casos mesmo. Além do mato alto, no local está sendo descartado lixo irregularmente. Segundo ela, tem ocorrido casos de dengue na vizinhança. Os focos podem ter origem no matagal. A senhora que mora aqui do lado acabou de ir de novo para o hospital com dengue. E tem outros casos também de dengue aqui na rua. E com esse período de chuva, a preocupação de Ana Paula e dos moradores da região aumenta mais com a chuva, com o período de chuva, porque vai muito foco de dengue, né? Além disso, o mato alto tem trazido até as residências animais indesejados. A gente, de vez em quando, você acha um escorpião, já apareceu algumas cobras também aqui, rato. O que a moradora do bairro Abner Afonso pede é uma ação rápida, seja de quem for. É uma ação rápida da prefeitura ou do dono do lote para estar limpando para a gente. Pois é, locais públicos sem manutenção em Patos de Minas também trazem transtornos para os moradores. Nós vamos mostrar agora uma situação de uma praça também no bairro Abner Afonso. O jornalismo da NTV tem recebido muitas reclamações de lotes particulares sujos e sem manutenção em vários bairros de Patos de Minas. Mas a falta de cuidados não está apenas em imóveis particulares. Há reclamações de vizinhos de locais sem manutenção, também de espaços públicos. Essa é a situação da praça que fica na Avenida Valdemar Lopes Cansado, que fica entre a Igreja Santa Terezinha de Cássia e o Centro Municipal Branca de Neve, no bairro Abner Afonso. O período chuvoso favorece o crescimento do mato, o que requer poda com frequência. Porém, nessa praça, sem cuidados em intervalos adequados, o mato impede que o local seja frequentado pela população. Alguns caminhos na praça, o mato impede a caminhada e avança para os bancos e até no ponto de ônibus. Alguns trechos da calçada também estão tomados pelo mato. Olha, em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que devido ao período chuvoso, a demanda por poda e capina já é grande e aumenta ainda mais.
Disse ainda que a prefeitura tem priorizado a manutenção em praças em todos os bairros e que essa, no bairro Abner Afonso, está com o cronograma, já está no cronograma, né? E neste sábado deverá ser feita a limpeza do local. O final de semana será de calor intenso no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Vamos aos detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia indica tempo instável com pancadas de chuva na região, mas sem trégua para o calor intenso. Em Patos de Minas, máxima de 33 graus hoje e amanhã sobe para 34. Mesma previsão para Presidente Olegário e Varjão de Minas. Em Lagoa Formosa, no sábado, a temperatura varia de 22 a 34 graus. E em Lagamar, calorão, com máxima de 36 graus amanhã. Daqui a pouco a gente mostra que Corpo de Bombeiros encerra buscas por desaparecido em Presidente Olegário e você vai ver que a Copasa acionou a Justiça para anular o processo de encampação e diz que substituição da companhia é plataforma política em Patos de Minas. O Corpo de Bombeiros suspendeu nesta sexta-feira as buscas pelo homem de 45 anos que desapareceu na zona rural de Presidente Olegário. Vicente de Paulo dos Santos saiu para colher flores na sexta-feira da semana passada e desde então não foi mais visto. Os militares iniciaram as buscas no último domingo. Percorreram diversos trechos e fazendas próximas de onde Vicente foi visto pela última vez. Foram ouvidas pessoas que pudessem ajudar nas buscas e utilizados equipamentos como drone e até cães. A Polícia Civil também foi acionada para auxiliar nas investigações que pudessem apontar pistas que levassem o Corpo de Bombeiros até Vicente. Depois de 5 dias de busca, sem encontrar vestígios que pudessem levar até este homem, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas e o caso será repassado à Polícia Civil, que continuará com as investigações sobre o desaparecimento do Vicente. A Copasa ingressou com ação na Justiça para anular a lei municipal e consulta pública sobre o processo de encampação do serviço de esgoto e abastecimento de água pela Prefeitura de Patos de Minas. A companhia afirma que o rompimento do contrato é ilegal e que a substituição da Copasa é usada como plataforma política pelo prefeito de Patos de Minas. A Copasa presta serviços em Patos de Minas desde 1971 e a última renovação do contrato foi realizada em dezembro de 2008. Mas em dezembro de 2023, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da Prefeitura de Patos de Minas, que permite que o município faça o rompimento do contrato e realize outro processo para a escolha de prestador de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A Copasa entrou na Justiça para anular o projeto de lei aprovado e a consulta popular aberta pelo município. Disse que causou estranheza a rapidez com a aprovação do texto em apenas 5 dias para analisar toda a documentação técnica, a ausência de participação das comissões permanentes que deveriam se manifestar e também sem a realização de consulta popular, já que só foi aberta no final de dezembro. Desta forma, a Copasa afirma que há ilegalidade na encampação do contrato, pois a companhia também cumpre o que está previsto no contrato firmado com o município e afirma que o documento baseado para o rompimento do contrato é de caráter opinativo. Na ação, a Copasa afirma ainda que, abre aspas, é público e notório que o atual gestor público mantém plataforma política pela substituição da Copasa, não tendo logrado êxito no reconhecimento de pretensas nulidades ou de descumprimentos contratuais, vale-se, nesse momento, da encampação em evidente desvio de finalidade. Ainda conforme a Copasa, a companhia dispõe de capacidade financeira para a prestação dos serviços e, inclusive, apresentou novos investimentos para melhorias. Porém, o município de Patos de Minas sequer respondeu às comunicações e que a atitude do poder público para a encampação é contraditória. A Copasa ainda apresenta documentos que têm feito adequações das infraestruturas e serviços e cumprido com as metas de melhorias. Na ação, a Copasa ainda reforça do interesse para a realização de audiência de conciliação. O prefeito Luiz Eduardo Falcão se manifestou na rede social. A gente já esperava isso, nós já temos a nossa defesa pronta, porém eu quero reiterar a importância de ouvir a população, ouvir todo mundo e comprovar o interesse público.
Porque todo mundo quer, eu tenho certeza, uma tarifa menor, mais investimentos, retirar a tubulação de amianto, tubulação de barro do centro e de outros locais aqui da nossa cidade, melhorar a situação do Quebec e de outros bairros daquela região, de fato tratar o esgoto na totalidade. O jornalismo da NTV tem acompanhado a situação de um vazamento de esgoto no bairro Jardim Esperança. Após mostrarmos o problema, a Copasa prometeu resolvê-lo e nós voltamos ao local para verificar. A denúncia veio de uma comerciante no bairro Jardim Esperança. Na época, ela denunciava um vazamento de esgoto na porta do comércio dela que há anos vinha gerando transtornos. O problema era na Avenida João Batista Rodrigues. A tampa do bueiro estava encoberta por água e esgoto. De acordo com as informações apuradas pelo jornalismo da NTV, o local estava nessa situação há pelo menos 9 anos. Sempre que a companhia responsável era solicitada, o problema era solucionado temporariamente, mas em pouco prazo voltava a vazar. A reportagem foi veiculada pela NTV no dia 8 de janeiro. A companhia informou que já estava ciente da situação, que o problema ocorria devido à canalização irregular de águas pluviais na rede de esgoto e que os reparos seriam feitos até o dia 10 de janeiro. No dia 9, a comerciante encaminhou novos vídeos, informou que a companhia esteve na avenida, fez os devidos reparos, mas que ainda assim houve vazamento após uma chuva. Ainda no mesmo dia, ela contou que foi informada que no dia 15 de janeiro, uma equipe faria a reposição asfáltica. Nesta quinta-feira, dia 18, estivemos na Avenida João Batista Rodrigues mais uma vez. A comerciante informou que não houve novos vazamentos. Entretanto, o asfalto ainda não havia sido reposto. Olha só, a Copasa informou que a manutenção na rede de esgoto foi realizada no dia 10 de janeiro. Devido ao período de recesso das empresas fornecedoras de matéria-prima no início deste ano, a previsão é que a recomposição asfáltica seja executada nesta sexta-feira. A gente vai continuar acompanhando este caso. Te deixo agora na companhia de Gui Boaventura. O 30 Minutos volta segunda-feira.